Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Hoje eu vou trazer mais uma das minhas resenhas do mestre, do mito, da lenda, o maravilhoso Stephen King. Meu autor preferido. Vai o Rodrigo falar de Stephen King de novo. Que cara chato, só lê sempre a mesma coisa. Mas não é isso não, não é isso não. Você sabe que eu já falei várias vezes sobre Stephen King, eu trouxe vídeos que eu trouxe 3, 4 livros juntos e eu resolvi desmembrar esse negócio para a gente falar um pouco sobre as obras separadas. Naquele meu estilo de resenha que eu não dou spoiler, né? Então fiquem tranquilos. Antes de começar, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe, blá 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 blá, né? Blá 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 blá. Muito bem. Esse livro aqui, o Joyland, para mim veio numa situação muito específica, porque eu estava tempo sem encontrar livro, aquela coisa toda, e aí acabei encontrando ele super barato, num sebo. Peguei o livro, sem saber absolutamente nada sobre ele, fazia algum tempo que eu não lia King, né? Eu tinha pego as obras lá atrás e tal, aquela história toda, mas já fazia algum tempinho que eu estava sem ler. E o Joyland, por ser um livrinho curtinho, né? Porque ele tem aqui, vamos lá, eu nunca vejo 240 páginas, ele traz o King do jeito que eu gosto. Ficou estranho isso, né? Do jeito que eu gosto, mas enfim, vocês entenderam, sabe? Que é aquele King que prioriza os personagens, que prioriza o background da história, sabe? Que ele cria os universos, os fatos sobrenaturais, mas ao mesmo tempo ele cria aquela, sabe? Toda aquela aura em volta do personagem. Então assim, ó, o Davy Jones, Davin, né? Davin Jones, que aqui eu devo ter lido o nome dele 300 vezes diferentes, mas enfim, o nome do cara é Davy Jones. Ele é de uma família suburbana dos Estados Unidos, 1973, mora na Carolina do Norte, sabe? Aquele tipo de filme, aquele tipo de americano que tu vê nos filmes, que é aquele cara mais pobre, né? Aquele cara da classe média americana. Que tá ali, não consegue, sabe? Não tem grandes perspectivas, tem grandes vontades, mas as perspectivas não são as melhores. Parece que vai ser aquele cara suburbano o resto da vida. E o fato dele saber disso, talvez seja uma das coisas mais complicadas de ele conseguir lidar com aquilo. Então, a namorada deu um pé nele, sabe? E aí ele, completamente perdido dentro da história, ele resolve se aventurar num parque de diversões itinerante, o Joyland. E ele vai trabalhar nesse parque itinerante, vai viajar com o parque itinerante, aquela coisa toda, porque tem um fato que acontece durante o negócio que não vou dizer qual é. E ele vai trabalhar com esse parque e ele se afeiçoa às pessoas, ele se afeiçoa a quem está ali, ele acaba se apaixonando pela aura do parque. O parque enfeitiçou o David. E isso talvez seja uma das coisas mais legais do livro, a relação, porque o parque é visto como um ser vivo. Essa foi a percepção que eu tive dentro do livro, sabe? A ideia de que, independente do fato sobrenatural que está ali, né, porque tem uma garota que foi morta numa roda gigante, e dizem, né, as lendas que o espírito dela ainda está ali, aquela coisa toda e tal, mas essa história secundária que vai passando, nesse momento, para mim, durante a leitura desse livro, ela meio que fica em segundo plano, porque eu quero saber do Davin. O Davin com o parque, com os dois amigos dele, sabe, aquela relação que eles têm entre eles, em quem ele está se transformando, a forma que ele encontrou de dar o passo a mais e se transformar no cara que ele se tornaria no futuro, né? O fato de ele estar se tornando um homem. Eu acho que o Joyland traz muito disso. Ele trouxe isso para mim, pelo menos, sabe? A ideia do cara suburbano, não sei o que, mas que ele está dando aquele passo evolutivo, que ele está crescendo, que ele vai se tornar um homem, sabe? Então tudo que vai acontecendo dentro do livro, todas as coisas que vão contando, o dia a dia dele no parque, a forma como ele se porta com as pessoas no parque, aquela forma diferenciada, a educação, tudo aquilo que vai contando dentro daquilo ali, são 230 páginas, sabe? E é muito, muito absurdo que isso acontece em tão pouca página, mas é exatamente isso que acontece nesse livro, sabe? Quem não leu ainda o Joyland, talvez seja exatamente o livro que tu tem que começar a ler o Stephen King. Para mim, hoje, se alguém chegar para mim e dizer, Rodrigo, começa por onde? Começa por Joyland. Joyland para mim é uma cereja, sabe? É uma pedra preciosa no meio de tantas outras, mas é uma pedra preciosa que ela brilha bem, sabe? O Stephen King conseguiu fazer aqui mais uma das obras dele que tem uma coisa muito específica, que é uma leitura fácil, ágil, com personagens críveis, sabe? É muito, muito gostoso de ler. E foi uma obra que me trouxe um sentimento muito gostoso, um sentimento muito afetivo com os personagens.
Então se alguém chega e te pergunta com qual obra que eu começo com Joyland, para depois tu ir para outras coisas mais profundas, mais pesadas, que a gente sabe que o Stephen King também escreve. Mas o Joyland para mim é uma porta boa de abertura do King, sabe? Uma maneira de tu conseguir te relacionar com os personagens e descobrir como ele escreve. É claro que, né, outros tantos livros ele vai escrever de outras formas, né? Até porque o cara não faz uma coisa só na vida, né? Não escreve um livro só na vida. Mas eu acho que essa ideia de criar esses personagens assim, com esses backgrounds, para mim faz todo sentido e talvez seja justamente o motivo pelo qual eu me apaixonei pela escrita desse cara, sabe? Porque mesmo que eu fique um tempo sem ler, às vezes quando eu pego uma obra dele para ler, bate de novo aquela paixão. Então assim, super recomendado, sabe? Esse aqui eu dou nota 5. Finalmente um nota 5. É que antes eu não dava nota para os outros, agora eu estou dando nota. Mas eu dou nota 5 para esse aqui porque é um livro que, para mim foi muito bom. Muito bom. E eu acho que vale a pena. Quem gosta de uma boa literatura, quem gosta de uma literatura fácil de ler, é um livro gostoso, ele não é pesado. A Suma fez um trabalho muito bonito de capa, fez um trabalho bonito de diagramação. Eles estão fazendo um trabalho muito legal com a Biblioteca King. Eu espero que outros tantos livros, toda a bibliografia do King seja lançada, sabe? Que seja tudo lançado pela Suma, sabe? Relançado, porque tem muita coisa legal que daria para pegar outras edições, enfim, essa coisa toda, sabe? Então vamos seguindo e vamos lendo boas histórias. Espero que o tio King continue escrevendo grandes histórias. Então tá aí, mais uma das minhas resenhas sem spoilers, que são só percepções, que eu dou vontade e fico instigando vocês a darem uma conferida nos livros. O link do livro, assim como o meu link geral, vai estar aqui embaixo na descrição para vocês comprarem os livros, né? E como eu tenho feito em alguns outros vídeos, eu vou deixar uma pergunta para vocês. A pergunta final do Rodrigão é a seguinte. Tá aí, ó. Vou começar a botar fazer uma introduçãozinha assim, né? Pergunta do Rodrigão. Para começar a colocar embaixo de entrada, né? Qual é o fato que vocês lembram, assim, da infância de vocês, que mais marcou vocês nessa ideia de diversão? Qual foi o fato mais divertido que vocês viveram na vida de vocês quando vocês tinham ali os seus 15, 16 anos? É uma pergunta difícil, né? Essa é uma pergunta difícil, mas eu gosto de fazer perguntas difíceis mesmo. Tentem puxar da memória qual é o fato mais legal, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês lembram assim, isso aqui foi um dia mega divertido. Eu quero as experiências pessoais de vocês aqui embaixo nos comentários, certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço a todos, tchau!